Fala rapaziada, aqui é o V e nesse vídeo, que é uma análise de comportamento, tá? Eu vou analisar o comportamento de um dos participantes do Big Brother Brasil, que foi muito pedido aqui na seção dos comentários, Felipe Prior. Recentemente eu fiz um vídeo explicando os 5 motivos pelos quais o Brasil odeia o Daniel, porque ele foi tirado do programa com 80% dos votos, e o pessoal pediu muito na seção dos comentários para eu fazer uma análise do comportamento do Felipe Prior e por que ele passou de vilão a um dos favoritos do reality show. Antes de mais nada, pessoal, quero ressaltar aqui que eu não assisto Big Brother, mas também não tenho nada contra quem assiste. Eu não assisto mesmo porque eu prefiro ficar jogando meu computador e fazendo outras coisas, assistindo filmes e séries. Então eu não paro realmente na frente da TV Globo, lá na hora do Big Brother pra assistir, salvo algumas exceções. Por exemplo, às vezes eu tô jantando, a minha esposa gosta de assistir Big Brother, ela assiste e eu assisto junto. O episódio que o Pyong foi eliminado eu também assisti, mas então só em algumas situações muito interessantes eu assisto Big Brother. E eu considero que esses reality shows, por mais fúteis do que algumas pessoas pensam, eles podem trazer sim algumas dicas de postura, de comportamento, de interação social, porque o reality show nada mais é do que uma casa cheia de pessoas interagindo o tempo todo, tendo que aprender a lidar com as diferenças. Então é uma análise comportamental e uma análise social muito interessante. Alguns cursos meus, eu já fiz análise de outros reality shows, como de Férias com Ex, por exemplo, que rola muita pegação, então rola muita dica de sedução também. Então, lá no meu Instagram, recentemente, eu lancei um vídeo falando sobre essa questão de assistir ou não assistir reality show, o que você pode tirar de positivo dos reality show. Vale a pena você assistir lá do meu IGTV, Nerd Sedutor. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá pra você também ver as minhas opiniões sobre coisas variadas que eu posto lá nos stories, no IGTV e também no feed, beleza? Então, sem mais enrolação, bora analisar o comportamento do Felipe Prior, que é um dos participantes do Big Brother Brasil e que está sendo cotado a um dos favoritos de ganhar essa 20ª edição e levar para casa 1,5 milhão. Meu nome é Felipe Antoniazzi Prior, sou arquiteto e urbanista. Eu sou meio doido. Bom, a primeira coisa que me chamou muito a atenção do Felipe Prior foi a sua extrema autoconfiança. Desde o início do programa, como vocês podem ver em várias declarações que ele já fez, ele se considera um candidato fortíssimo e ele disse que ele tá no programa para ganhar. Se eu entrar no Big Brother, é pra ganhar. Eu lembro vagamente, uma das vezes que eu assisti Big Brother, ele tava envolvido naquela questão do machismo que rolou com vários homens lá, e mesmo assim, ele dizia que ele era um dos favoritos. E eu ficava pensando, cara, isso tá um pouco estranho, porque certamente ele vai ser um dos próximos a sair do programa, porque o pessoal, o público, né, de fora do Big Brother tá massacrando os homens machistas, ele tá envolvido nisso, então com certeza ele vai ser um dos que vai ser eliminado. E ele, naquele momento, ele dizia que ele ia ganhar o Big Brother, que ele era um dos favoritos e tal. Eu acredito que essa autoconfiança ajudou ele a moldar o caráter e o pensamento das outras pessoas sobre ele. Então ele fala isso com tanta convicção de que ele é um dos favoritos, de que ele vai ganhar o programa, que ele acaba influenciando as outras pessoas. Então essa autoconfiança, ela tá misturada com um excelente poder de persuasão que ele tem de convencer as outras pessoas que a opinião dele tá certa e de que ele é o cara. Enfim, autoconfiança é uma coisa extremamente atraente. Eu falo aqui em vários vídeos do canal a questão de você ser confiante e tal, de você confiar no seu potencial, e eu percebo isso muito nele, por isso que, sem dúvidas, ele tá muito bem visto agora nesse momento, pelo menos que eu tô gravando esse vídeo. Talvez ele não ganhe o Big Brother, mas nesse momento ele é um dos favoritos por causa dessa questão da autoconfiança dele. A segunda característica do Felipe Prior, que eu vi em inúmeros comentários do YouTube, em vários vídeos que eu procurei, é a questão da autenticidade dele. O Felipe Prior, pelos comentários que eu vi, eu não sei muito a respeito disso, mas dos vídeos que eu vi, muitas pessoas falaram que ele era autêntico, que ele era sincero. Basicamente, o que ele sente, ele fala. Dá prego semana que vem. E o que ele fala, ele cumpre. Eu percebi isso em uma dos episódios que eu vi do Big Brother. Foi na questão daquele embate direto que ele teve com o Pyong, aonde ele falou pro Pyong que desafiou o Pyong, ou o Pyong desafiou ele a colocar o Pyong no paredão, e ele apertou a mão do Pyong e falou: vou te colocar no paredão, se eu for o líder. Ele foi o líder e botou o Pyong no paredão, alguma coisa assim. Então, percebam que a sinceridade dele nas questões, a autenticidade dele, o fato de
ele ser um cara que fala na cara dos outros. Recentemente, na eliminação do Daniel, também vi, porque eu estava produzindo o vídeo do Daniel, mas na eliminação do Daniel, algumas meninas voltaram a falar da questão do machismo, ele foi lá e ao vivo falou que não gostou da atitude delas. Então ele é autêntico, isso vocês não podem negar, ele é verdadeiro no que ele fala e muitas das coisas que ele sente, ele fala e o que ele fala, ele cumpre. Então as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam de ver a verdade, as pessoas não gostam de pessoas falsas e pessoas mentirosas. Lá na casa, ele, pelo menos nas análises que eu fiz e nos comentários dos vídeos do YouTube que eu usei como pesquisa, as pessoas relataram que ele se tratava de uma pessoa extremamente autêntica e que era congruente com o que ele falava, ao contrário, por exemplo, do Daniel. O que quer dizer isso? A terceira característica que eu percebi dele é que ele assume os erros. Ele não acha que ele tá sempre certo. Isso é um pouco difícil de você verificar em prática no Big Brother, porque ali é um jogo. Eles precisam ter, a maioria do tempo, a razão para influenciar um ou outro ali a votar em tal, em outro e tal, e combinar voto. Mas ele é uma pessoa que, pelo que eu percebi e pelo que eu estudei, ele se coloca a conversar, a debater com os outros, a expor a sua opinião, a respeitar a opinião do outro e conversar sobre aquilo e assumir quando ele tá errado. Por exemplo, o episódio do machismo, onde ele disse que, se eu não me engano, pediu desculpa às garotas se ele fez alguma coisa de errado, enfim. Então ele tá ali se fragilizando, ele aceita estar errado. Então as pessoas gostam também disso e isso acaba dando pontos positivos para ele. Bom, a quarta característica do Felipe Prior é que ele é extremamente estrategista e tem uma noção muito boa do jogo. Uma coisa que eu vejo é que ele tá sempre pensando nas estratégias do jogo, então ele é um jogador muito inteligente, como vocês puderam perceber na questão do Pyong ali. Claro que ele contou com um pouco de sorte e do Pyong tá queimado aqui fora, mas a questão ali é que, cara, ele mandou bem, sabe? Ele mandou bem em algumas estratégias que ele fez e tal. E outra coisa que eu gosto, assim, no Prior, é que ele entende que aquilo é um jogo. Enquanto algumas meninas da casa ficam tristes quando recebem um voto, eu percebo que ele aceita melhor essa questão de ser votado, sabe? De ser colocado no paredão, ou, por exemplo, de pegar daquela coisa do monstro lá que eles têm que usar uma fantasia. Ele entende que isso faz parte do jogo, então ele não leva pro pessoal, sabe? Ele sabe que alguém tem que ser votado e que alguém tem que sofrer algumas consequências lá dentro da casa. Ele aceita que aquilo é um jogo e ele usa a estratégia a seu favor. O contrário disso, por exemplo, numa situação que eu vi, foi, por exemplo, a Thelma. Ela recebeu uma indicação para ser um monstro num dia e ela não gostou, porque ela achou que aquilo foi um ataque pessoal a ela, mas alguém teria que ser. Por que não poderia ser ela, sabe? Então o Prior, ele entende que aquilo é um jogo, ele entende que ele vai ser votado, ele entende que vai ter algumas consequências boas, outras ruins, e ele joga o jogo. Joga e joga, como dizem na internet. Então isso também pesa positivamente a favor dele. A quinta característica do Prior, eu considero que seria o seu carisma único. O Prior, ele mistura um bom humor com um estilo bad boy. Vários comentários me perguntaram se o Felipe Prior é o estilo de bad boy que as garotas gostam, né? Mal-humorado, que fala na cara. E, cara, ele demonstra pela sua personalidade forte. Isso é um estilo de carisma. E acaba. Homem! Homem! E acaba logo. Vamos virar? Não. Vamos, homem! No meu curso Aluno Alfa eu falo quais são os tipos de carisma. Tem alguns tipos de carisma que são os bem-humorados, tem alguns tipos de carisma que são do arrogante, tem o tipo de carisma que é o do inspirador. Enfim, existem vários tipos de carisma. E o Felipe Prior, ele tem uma mistura de bem-humorado, como vocês puderam ver, ele fez algumas zoações ao vivo com outros participantes, por exemplo, chamou o Daniel de Salsicha do Scooby-Doo, chamou o Vitor Hugo de Pombo. Poderia ser no Vitor porque ele tá fazendo função de pombo. Mas quando ele precisa ser sério, quando ele precisa falar alguma coisa na cara das pessoas, ele também fala e também faz o estilo bad boy. Então isso acaba sendo um tipo de carisma único. E as pessoas não gostam de falsidade, não gostam de ver mais do mesmo. Elas querem ver coisas únicas e ele é um bom exemplo disso. Ô salsicha! Não é igual. Bom, e aqui vem uma característica bônus dele, tá? Que eu não conseguia achar uma palavra para representar isso, mas na verdade o que, baseado na minha pesquisa, o Felipe Prior é uma pessoa que se importa com os outros. Como vocês podem perceber, o melhor amigo dele dentro da casa é o Babu. Ó, esse caralho, dá um abraço. Sofreu racismo lá dentro de alguns participantes, né? Um racismo meio velado, assim, não fica explícito, mas ele é um pouco discriminado e
o Felipe Prior foi lá e virou o melhor amigo do cara. Eu li também uma situação que, prestes a sair, o Vitor Hugo foi um pouco excluído pelo pessoal da casa, e o Felipe Prior foi uma das pessoas que foi lá acolher ele, conversou com ele, trocou uma ideia com ele, sabe? Então eu vejo que ele dá atenção para as pessoas que estão sendo excluídas. E coincidentemente pode ser questão de estratégia, pode ser questão de afinidade com essas pessoas lá dentro da casa, é como se fosse o líder dos excluídos. Então existe uma panelinha, né, dentro do Big Brother lá das garotas lá, que fazia parte o Daniel, o Pyong e as garotas, e do outro lado era o Felipe e o Babu. E agora, como vocês podem perceber, aquele grupo de garotas lá, aquele grupo tá ficando menor. Então eles precisam votar entre si quando eles não têm a opção de votar ou no Felipe Prior ou no Babu. Então o que acontece? Eles acabam tirando alguém do grupinho deles para votar. E aí o Felipe Prior vai lá e acolhe essa pessoa no grupo menor dele. Então é uma questão de estratégia, é uma questão de jogo lá dentro do Big Brother, mas eu vejo isso também como um ponto positivo, porque afinal ele tá apoiando as minorias, certo? Então, queira ou não, isso causa um efeito positivo dele dentro da casa. Como eu falei, pessoal, esse vídeo é uma análise de comportamento. Então avaliem essas dicas que eu dei aqui e analisem o seu comportamento. Você tá fazendo isso aqui na vida real, né? Você não tá participando do Big Brother, então você pode ser bem-humorado, você pode desenvolver o seu carisma, você pode usar estratégia mais, tanto nas coisas que você quer da sua vida, como também na sedução. Você pode ser mais autêntico, mais sincero, você pode assumir mais os seus erros, você pode ser mais autoconfiante. Então percebam que eu disse aqui as características que eu vi no Felipe Prior e que tornaram ele um dos favoritinhos do público para ganhar essa edição do Big Brother. Então tirem isso positivamente para vocês, certo? Porque afinal, vocês podem não ganhar 1,5 milhão, mas vocês podem melhorar muito o convívio social de vocês com as outras pessoas. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês sobre isso que eu falei? Vocês concordam que o Felipe Prior tem essas características? Vocês discordam? Comentem aqui embaixo, certo? Detalhe, esse vídeo não é uma torcida, eu não estou torcendo pro Felipe Prior, na verdade eu estou torcendo para outro participante lá dentro, quem sabe eu faço um vídeo sobre ela. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso, para quem vocês estão torcendo, deixa aqui na seção dos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o recado. E o link para meus cursos, meus vídeos extras, estão tudo aqui na descrição, dá uma olhada, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.